Fala galera, bom, há um tempo atrás o Ryan Murphy fez uma enquete lá no Instagram dele pra saber o que os fãs queriam ver em American Horror Story, né, possíveis futuros temas pra série, o que eu acho uma ótima ideia, já que os últimos que ele escolheu não estão sendo muito legais. Mas enfim, a galera fez a votação e foram então eleitos aí 3 temas que seriam os que os fãs mais queriam ver na série. Então eu decidi fazer uma série de vídeos com vocês aqui pra gente poder explorar esses temas, né, entender um pouco melhor o que eles são, da onde eles vêm e quais aspectos aí que seriam legais de serem encaixados em American Horror Story, que é uma série de terror, né? Então, como esses temas poderiam funcionar dentro do universo do terror. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre sereias, né? Um dos 3 temas aí que ganharam essa enquete e um tema que foi bem especulado, principalmente em Double Feature, né? Que muita gente acreditava desde que o Ryan começou a soltar os pôsteres, algumas informações sobre, vão ter criaturas que vêm do mar e etc, que a gente ia ter sereias em Double Feature. Sim, claro. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Era a minha estratégia de jogo. Então, foi um tema bem especulado aí no ano passado, mas antes de começar a falar sobre sereias, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e ativar o sininho. Gente, ajuda muito no nosso engajamento, a gente vive de internet, a gente precisa que vocês engajem muito esse canal. As nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, o meu projeto pessoal também, o Desiluminado, tá aqui na descrição, pra quem quiser conferir lá também. E é isso, vamos falar aí de sereias, descobrir se é uma boa ideia ou não enfiar esse tema em American Horror Story. Bom, vamos começar pensando junto o seguinte, a gente sabe que American Horror Story é uma série que sempre foi muito famosa aí por fazer coisas que as pessoas não estão esperando. Então se a gente for enfiar o tema de sereia em American Horror Story, eu particularmente, enquanto fã da série, gostaria que isso fosse feito de uma forma não muito óbvia. Então eu dei uma pesquisada nas lendas das sereias, as origens delas, a origem dos aspectos que compõem aí essa sereia do nosso imaginário, né, a mulher muito bela que vive no mar com cauda de peixe e que canta pros marinheiros para atrair os marinheiros. Então bom, vamos começar pela parte da mulher sereia, né, da sereia ser uma figura feminina e a gente sempre ter essa representação feminina da sereia. Bom, eu dei uma pesquisada e assim, as histórias mais antigas que eu encontrei sobre sereias foram lá na região da Mesopotâmia, né, na Babilônia, em que existiam lendas desses seres que viviam ali no mar, né, inclusive eram seres protetores das navegações, não eram seres negativos que traziam má sorte, etc, como a gente vai acabar vendo em algumas outras lendas, porém esses seres eram predominantemente, quase exclusivamente masculinos. A figura da sereia homem não é, né, do Tritão, no caso, não é uma figura muito estranha pra gente. Inclusive na Pequena Sereia, né, que eu acho que é o conto de sereia que chegou a mais pessoas no mundo todo, a gente tem o Tritão, que é o pai da Ariel, né, então a figura masculina no meio ali da sociedade das sereias não é uma coisa completamente estranha. Porém a gente vê que os contos mais antigos aí desses seres que vinham do mar, eles tinham uma figura masculina muito forte. Então assim, primeiramente eu gostaria que a gente não só resumisse as sereias a mulheres peitudas e saradas com cauda de peixe que são muito gostosas e atraem os caras cantando. Eu acho que a gente tem muito mais pra explorar no mundo das sereias do que isso, e eu acho que isso seria um pouco raso pra American Horror Story abordar. E talvez tirar um pouco essa coisa de ser uma figura muito sexualizada, e eu tô dizendo isso não dizendo que as sereias necessariamente são, mas que assim, vide as últimas coisas que aconteceram na série, eu tenho um pouco medo de ser. Então aqui já tô me precavendo do que eu acho que eles podem fazer quando eles pensarem em usar a sereia em American Horror Story. Uma outra figura que eu acho muito legal e eu descobri aqui nas minhas pesquisas, eu acho que ela pode aparecer na trama de alguma forma, né? A gente tem esse histórico aí em American Horror Story de pegar figuras muito chave das temáticas que eles estão explorando e colocar na série como um personagem ou como uma história contada. É a história de Atargates, né? Atargates, ela seria considerada aí a mãe rainha síria, né? E ela tem uma história muito interessante onde ela meio que mata o homem que ela amava sem querer, o que é um pouco estranho, mas aparentemente é isso que ela faz, e ela vai se esconder num lago por vergonha de ter feito isso. Porém, as águas do lago não conseguem ocultar toda a beleza aí de Atargates e ela acaba sendo transformada num híbrido de mulher e peixe. Essa foi a história mais antiga que eu vi que trouxe essa estética da sereia ser uma mistura de mulher com peixe. Eu não sei até que ponto seria ofensivo de ser usado, né, porque eu não sei o quanto na cultura dessa região ela ainda é cultuada, se ela é só uma lenda, eu não pesquisei tão a fundo, mas de qualquer forma é uma figura grande e é uma das principais que traz a estética da sereia, então eu acho que seria legal ela ser citada ou talvez aparecer na série em algum momento. A gente não pode falar de sereias e deixar de lado as sirenas, né, que trouxeram uma coisa muito importante para as sereias, que foi a questão do canto
canto das sereias, né? As sirenas aparecem lá na Odisseia de Homero, né, que é um dos poemas aí mais importantes da Grécia Antiga, que conta ali a história de Ulisses. Inclusive nessa cena, nesse momento em que ele passa ali pelas sirenas, ele pede pra ser amarrado no barco, né, uma vez que ele queria ouvir o canto das sirenas. Todo mundo coloca cera de peixe, eu não lembro agora qual é a cera que eles colocam no ouvido pra não escutar o canto delas, mas ele decide escutar pra ver se ele consegue resistir e fica amarrado ali num mastro no meio do navio. É uma cena muito famosa, eu já vi em livros de história, eu lembro de estudar isso no colégio. E as sirenas, elas têm uma característica muito interessante que destoa muito do que a gente conhece como sereia, porque elas não têm o corpo de peixe, elas na verdade são seres alados, então elas têm asas, e elas são descritas em Odisseia como na verdade parecendo um galo. Então assim, elas não têm basicamente nenhuma característica de peixe, elas são realmente mais aves que vivem ali, elas tocam instrumentos e cantam pra atrair os marinheiros pro fundo do mar e afogá-los. Então assim, elas trouxeram muito forte essa questão do canto da sereia, né, do atrair as pessoas através do canto, os homens, principalmente os marinheiros, através do canto. Então assim, eu acho que uma referência às sirenas seria muito interessante, eu acho que não dá pra deixar de fora pela contribuição que elas trouxeram pra esse folclore. A gente também tem que lembrar que sereias várias e várias vezes são associadas a coisas muito negativas, normalmente elas são. Os contos, principalmente lá na região da Grã-Bretanha, eles normalmente associam as sereias a um sinal de má sorte, a um sinal de catástrofe. Existem contos em que elas são retratadas como seres monstruosos de 600 metros de altura. Então a gente tem, principalmente na cultura europeia, nos contos europeus, as sereias sendo retratadas de uma forma muito menos humanizada e atraente, de certa forma, né? Elas normalmente têm características um pouco mais de peixe, umas características um pouco mais monstruosas do que nos contos que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nas histórias que a gente conhece, projetos audiovisuais aí mais recentes dos Estados Unidos. Então, as sereias com esse ar um pouco monstruoso e essa conexão com má sorte, um contexto mais negativo, né? Um contexto mais delas serem elementos ruins, eu acho que seriam mais interessantes para uma série de terror. Então, assim, eu gostaria que a gente fosse mais pra esse lado. Eu não tava realmente querendo ver as sereias muito bonitinhas, eu não queria ver as sereias muito mulheres gostosonas, e não porque eu não acho que isso pode ser interessante, e porque eu não acho que até mesmo elas parecerem assim e não serem assim, seria algo que fosse ruim. Mas mais uma vez eu tô me pautando aqui nas últimas temporadas da série, então assim, qualquer coisa que se afaste do estereótipo do filme adolescente de gente sarada na Netflix, eu tô feliz, entendeu? Porque eles estão gostando de fazer o filme de gente sarada na Netflix, então quanto menos a gente tiver de chance deles caírem nesse BO, eu tô torcendo. Então, Sereias Monstruosas tá longe da série adolescente, eu gostaria que a gente ficasse por ali. Eu acho que a gente fica mais seguro, a gente fica mais dentro da área que American Horror Story deveria estar. Então, é mais por isso que eu tô torcendo pra sereia feia do que pra sereia bonita. Outra figura muito interessante, e essa é parte da mitologia eslava, são as Rusalkas, né? As Rusalkas eu não consegui encontrar muita coisa sobre elas, mas basicamente elas são mulheres que morreram de forma muito trágica logo antes do casamento, a maioria delas por afogamento, e elas saem à noite aí em bailes, etc, pra poder conquistar homens e levar eles pra dentro do mar e afogar esses homens. Eu gostei dessa lenda especificamente porque eu achei ela um pouco mais próxima do que a gente tem de sereia aqui no folclore brasileiro, né? Isso é um ponto, inclusive, muito legal de falar, que eu fico feliz com a ideia da gente ter sereias em American Horror Story por ser uma história um pouco mais próxima da gente, né? A gente tem aqui no folclore brasileiro figuras de sereia, né? Acho que a Yara é a mais famosa, se eu não me engano não é a única, tem uma outra história que originou, em teoria, essa história da Yara, mas a gente tem a Yara, que é aquela sereia que vive no Rio Amazonas, então a gente já tem essa questão um pouco mais próxima do folclore brasileiro e da nossa vivência, né? Porque colônia de Roanoke, que é uma colônia inglesa, Freak Show, né? Circo dos Horrores, que é uma coisa que também não era muito comum aqui no Brasil, política americana, a gente tem vários temas em American Horror Story que não se conectam muito com a gente, que exigem da gente um conhecimento um pouco maior de uma outra cultura, né? E as sereias já são uma coisa um pouco mais próxima da nossa cultura, então eu acho legal da gente ter esse elemento em American Horror Story por ser um elemento que a gente cresceu ouvindo história, que a gente cresceu tendo um contato com a lenda, né? E por último, eu queria trazer uma teoria aqui que eu ouvi e eu achei bem interessante, porque eu acho que se eles fossem por esse lado, ninguém ia estar esperando, ia ser uma coisa muito mais legal. Ou eu não sei. Eu não vou dizer que seria muito mais legal, eu tenho medo de falar que qualquer coisa ia ser legal em American Horror Story hoje em dia, porque eu não sei mais o que eles vão decidir fazer com aquele tema. Mas o que acontece? A gente tem um planeta que ele é 70% composto de água, né? Essa água, ela é 50% fruto do resfriamento da Terra. Porém, eu ouvi uma teoria esses dias que eu achei bem interessante, de que tem alguns estudiosos que acreditam que os outros 50%, né, que compõem de água, que compõem o oceano, eles não teriam vindo do resfriamento da Terra, portanto, eles não seriam fruto dos componentes terrestres, eles teriam vindo de meteoritos que
atingiram a Terra. Então que existe uma chance, principalmente pra gente não conhecer muito o oceano, que exista boa parte do oceano que é composta por material de fora do planeta, ou seja, de outro lugar do universo. Então existe sim a chance da gente ter componentes no mar que vieram de outros planetas e, consequentemente, criaturas que vieram de outros planetas também se desenvolveram a partir desses componentes. Então seria muito interessante se a gente tivesse alguma coisa ligada a isso e que as sereias fossem, então, o resultado do desenvolvimento dessa matéria que veio de outro planeta. Eu achei essa teoria interessante, não sei como ela seria aplicada, não sei até onde que ela é sustentada pela comunidade científica, mas eu achei ela legal. Se eu estiver errado, me perdoem e comentem aqui embaixo. Do you think they look like the mermaids of books? What do you... No. Okay. No, I mean, they're aliens. Free Demi Lovato, chega de ET! Mas enfim, gente, concluindo, eu não sou totalmente contra a ideia de ter sereias em American Horror Story. Eu acho que a ideia de seres marítimos é muito perigosa no sentido de que a gente precisa de um investimento muito grande para fazer takes embaixo d'água, sociedades embaixo d'água, né? Então isso é uma coisa que corre muito risco de ficar tosco. Então eu acho que se vamos fazer alguma coisa ligada à sereia, a gente precisa ser muito inteligente se a gente não tem investimento pra gente fazer legal. Mas assim, eu sei que recentemente, depois de Death Valley e American Horror Stories, a gente não parece estar tendo muito investimento. Então eu gostaria que a gente mantivesse fora da água e talvez a sereia como uma participação na trama, talvez um ser secundário. Tipo ETs em Asylum, não ligaria de ter sereias. Mas se for o tema principal da temporada, eu acho que a gente precisa de um investimentozinho a mais. Tem esses vários aspectos aí que eu citei pra vocês, várias formas de representar as sereias, então eu acho que tem muita coisa pra explorar em sereias. Eu acho que é um tema legal, eu acho que dá pra fazer coisa. Mas volto no ponto de que se vamos fazer bem feito e vamos investir bastante, porque coisa embaixo d'água não é fácil. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais sobre sereias, tenham conhecido uns contos legais. Se vocês têm mais informações e coisas que vocês acham que seriam muito legais serem usadas em American Horror Story, comenta aqui embaixo que a gente vai estar lendo e respondendo vocês. E também não esqueçam de comentar aqui se vocês têm algum outro tema que vocês queriam muito ver em American Horror Story. E é isso, vou ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês no vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.